Jesus, louvado seja Deus. Toda honra e toda glória seja dada para o Senhor nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Estamos na série de Eliseu. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 8, do versículo 16 até o versículo 29. Também estamos aqui do altar da nossa igreja, gravando nossa live no meu canal do YouTube. Que os irmãos continuem inscrevendo no nosso canal. Glória a Deus, obrigado por cada pessoa que aos pouquinhos está se inscrevendo. Que Deus abençoe os irmãos, as irmãs nessa noite. Vamos orar agora ao Senhor Jesus. Que não seja mais eu aqui no altar da casa do Senhor, mas seja Jesus aqui nessa noite. Sim, meu Deus e meu Pai, que eu diminua na Tua presença, Senhor. Que o Senhor cresça, o Senhor apareça, meu Pai. Venha com a Tua unção, venha com a Tua graça falar conosco nessa noite, meu Pai. Fala conosco, meu Deus. Vai colocando na frente da Tua igreja o Miguel, Senhor. Com a espada de luz, com a espada de fogo, da bandeira abre a fé. Vai ungir nossos ouvidos com a Tua unção nessa noite, meu Pai. Vai ungir na Tua congregação, meu Pai. Que enquanto eu prego, o Senhor vai trabalhando, meu Pai. Venha renovar, venha curar, venha libertar, venha transformar, Senhor. Oh, Espírito de Deus, Espírito da vida. Aleluia, também damos ordem ao mundo espiritual nessa noite, para que os demônios, as legiões, as potestades, os príncipes das trevas venham dobrar o joelho ao nome de Jesus. Aleluia. Que todo mal nessa noite, toda barreira venha sendo dobrado o joelho. Venha, meu Deus, meu Pai, encher tua casa de tua majestade, tua glória. Fala conosco onde a minha voz vai entrar, onde esta pessoa vai assistir esta pregação. Que ela seja abençoada, renovada, transformada. Desça o poder da tua palavra neste lugar, Senhor. Que eu não venha falar de minha vida, que eu não venha falar do meu eu, que eu não venha falar das minhas experiências, mas que seja o Senhor aqui no altar da tua igreja. Fala conosco em nome de Jesus. Aleluia. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. 2 Reis, capítulo 8, verso 16 ao 29. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor vai dizer o reinado de Jorão. E no quinto de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jorão, filho de Josafá, rei de Judá. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar. 8 anos reinou em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe, e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a Judá por amor de Davi, seu servo, como lhe tinha dito, que ele daria para sempre uma lâmpada aos seus filhos. Então, essa palavra vai falar do reinado ali de Jerusalém, do reinado de Jorão. Nós estamos vendo que aqui no 2 Reis fala sobre os reinados dos reis de Israel e fala sobre os reinados dos reis do sul de Jerusalém. Então, cada palavra a gente tira uma lição daquilo que Deus quer ensinar
para nós nessa noite. Então nós vemos que a palavra vai dizer que aqui no reinado do sul, que era aqueles que eram descendentes do rei Davi, os reis que descendiam do rei Davi, nós vemos que nesse reinado de Jeorão nós vamos tirar algumas lições daquilo que Deus quer que a gente aprende, para a gente como igreja aplicar na nossa vida espiritual. Então a palavra vai dizer que no quinto de Jorão, que esse daqui, que era filho de Acabe, rei de Israel, quando ele reinando ainda, Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Nós sabemos que Josafá foi aquele homem que era um homem de oração, que era aquele que tudo que ele ia fazer, ele consultava Deus, ele colocava Deus na frente das guerras, dos seus projetos, e ele teve um filho que começou a reinar em Judá. E a Bíblia diz que o filho de Josafá era Jeorão, e no 17 vai dizer que ele era da idade de 32 anos quando começou a reinar. Reinou 8 anos em Jerusalém. Mas a palavra de Deus vai dizer no 18 que andou no caminho dos reis de Israel. Ao invés dele andar no caminho do rei de Judá, o pai dele, que era um pai que quando ia fazer alguma guerra, sempre colocava Deus na frente, sempre orava. Mas esse filho de Josafá preferiu andar nos caminhos dos reis de Israel. E nós vemos que muitos reis de Israel teve um reinado que foram tragédias, porque já não obedecia mais Deus, não colocava Deus na frente. E esse rei, ao invés dele olhar para o pai dele, que tinha um legado de oração, um legado de fé, ele passa a olhar para os reis de Israel. Por que que ele errou e andou no caminho dos reis de Israel, como também fizera os da casa de Acabe? Nós vemos que Acabe foi um rei de Israel que casou com Jezabel, que trouxe a idolatria para Israel. A palavra vai dizer que eles tinham 450 profetas de Baal e 450 de Asera, 900 profetas ali. Jezabel, ela era uma mulher prostituta, ela se prostituía, e o povo de Deus que seguia ela fazia nas mesmas práticas, era influenciado. Acabe, que era o rei que conhecia a palavra, saiu da palavra, passou a seguir os conselhos de Jezabel. Então a Bíblia vai dizer que nessa noite também esse rei que vinha ali, um rei da dinastia de Davi, de Josafá, ele também, ao invés dele olhar para o pai dele, que era um homem de Deus, ele deixou de viver a fé por política. Ele passou a olhar para o poder. Nós aprendemos que muitas das vezes nós temos que ter cuidado com o nosso coração. Não deixar a nossa fé se contaminar nesses últimos dias. Porque muitas das vezes nós deixamos nosso legado de fé. Nós somos influenciados por pessoas. Então nós sabemos que amizade tira o nosso legado. Relacionamentos errados tira o nosso legado, aliança errada tira o nosso legado de fé. E muitas das vezes que nós aprendemos que quando a gente se envolve com pessoas erradas, nós passamos também a ficar frios. E ao invés de nós viver a fé, nós vamos vivendo manipulados por poderes, como o filho de Josafá. Para quem que ele foi olhar? Para a casa de Acabe, que foi uma casa que afrontou o profeta Elias, foi uma casa que recebeu profecias que ia ser destruído Jezabel.
Então nós vemos que eu e você aprendemos no livro de Reis que nós devemos ter visão, guardar nossa fé, ter um coração firme, ter cuidado com o tipo de amizade que nós vamos caminhar, com o tipo de relacionamento que nós vamos ter. Se é algo que vai mexer na nossa fé, nós devemos ter cuidado, porque aqueles que negam a fé, aqueles que traem a fé, eles têm duras consequências de destruição aqui na terra. Aí a palavra vai dizer que ele casa com a filha de Acabe. Ele faz aliança. Nós sabemos que o casamento é uma união, é uma aliança. Então ele escolheu uma mulher que vinha de uma mãe que era idólatra, uma mãe que manipulava as pessoas. Por isso ele perde a fé. E ele vai ter consequências aqui nesse capítulo. Nós vamos tirando lições das consequências de Jeorão. E a Bíblia diz, porque tinha por mulher a filha de Acabe. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então nós devemos ter cuidado com as nossas escolhas. Nós devemos manter firme o nosso coração na fé. Nós devemos manter nossa vida espiritual firme com Deus. Ter cuidado para não ser manipulado pelos relacionamentos, por poderes, mas manter o nosso legado de fé. Porque quem tem fé tem tudo. E sem fé é impossível eu e você agradar a Deus. Aleluia! Lá em Hebreus 11 vai dizer que sem fé é impossível nós agradar a Deus. Versículo 19, então ele fez escolhas erradas. Por isso ele vai perdendo a fé e ficando um homem que só visa o poder. Como muitos na igreja não é diferente. Quantas pessoas que outra hora tinham fé, tinha graça, tinha o poder do Espírito Santo sobre a vida dele, mas as amizades erradas tiraram. Mas o poder, a glória humana de querer viver aquilo que quer e não viver a vontade de Deus, o tirou, e daqui a pouco aquela pessoa já não sente mais a graça, a presença, já não tem mais a fé. E a Bíblia diz que naquele grande dia Jesus irá vomitar aqueles que é frio, aqueles que é morno. Porque uma coisa morna é horrível você tomar uma água morna. Quando você põe uma água morna na boca, você joga ela fora. E a Bíblia diz que o homem, a mulher, o jovem, a criança, o adolescente que perde a fé, ele vai ficando frio, ele vai fazendo a vontade da carne. Alabandará, abre a fé e abre a chúria. E ele começa a fazer as coisas que não agradam a Deus. E um dia nós vamos estar na frente do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus vai vomitar da boca dele as pessoas que negaram a fé aqui na terra. Meu irmão, minha irmã, não deixa que nada roube a tua fé nesses últimos dias. Seja firme na tua fé, não deixa aliança errada, não deixa escolha errada, não deixa o poder nada roubar a tua fé. Aleluia! A palavra vai dizer no versículo 19: porém o Senhor não quis destruir Judá por amor de Davi, seu servo, como lhe tinha dito que ele daria para sempre uma lâmpada a seus filhos. Deus fez uma promessa ao rei Davi, que do lombo de Davi levantaria um filho em Jerusalém, levantaria a casa dele para edificar a casa dele. E Davi já estava morto aqui quando Jeorão começa a reinar. Mas a palavra vai dizer que Deus, ele é fiel. Quando ele promete algo para nós, ele não é como os homens, ele cumpre. E Deus não acabou com esse rei, porque Deus olhou para o rei Davi, para a promessa que Deus fez ao rei Davi.
Então nós vemos, irmãos, que muitas vezes a nossa descendência, a nossa geração, lá no futuro não vai ser destruída por causa de um homem e de uma mulher que vivia na presença, que vivia fiel a Deus. Então vale a pena eu e você ir para a igreja, servir a Deus de alma, de espírito e de corpo, porque muitas vezes nossos netos, muitas vezes nossos filhos, quando se envolver com pessoas erradas lá no futuro, Deus não vai destruir, porque Ele vai lembrar do passado, porque por trás daquela pessoa esteve oração, esteve jejum, esteve a palavra, esteve alguém que plantou na fé. Oh, aleluia. Então esse rei aqui não é destruído por causa da promessa que Deus fez ao rei Davi. E Deus, ele cumpre com o rei Davi. Se não tivesse ninguém por este rei, ele seria um rei totalmente destruído. Então, nossos filhos, nossas filhas, nossos netos, nossos sobrinhos, nossas parentelas, quando Deus vê eles no pecado, quando Deus vê eles em rebeldia, em desobediência, muitas vezes por causa de alguém na família, que é um verdadeiro pastor, uma verdadeira pastora, um servo, uma serva, está ali sempre clamando, orando, Deus olha para aquele que está orando e dá o livramento. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena caminhar para Jesus. Aleluia. Porque a nossa descendência é blindada, é protegida. Porém, Deus não destrói. Porém, Ele vai pagar com as consequências e com o preço. Porque mesmo muitas vezes Deus não vai destruir alguém por causa de alguém que está orando, que Deus tem uma promessa. Mas tudo que o homem plantar aqui na terra, certamente ele colherá. Seja tendo parente crente ou não tendo parente crente, seja tendo pessoas de Deus na igreja ou não, vai pagar. Tudo que o homem fizer de errado aqui nessa terra, nós teremos as consequências. E este rei, ele era neto de Asa, filho de Josafá, fazia parte da dinastia de Davi, mas mesmo Deus não destruindo ele, ele pagou com suas consequências. E assim é na vida de toda pessoa que se rebela contra os princípios e os mandamentos do Senhor. Versículo 20. Nos seus dias se revoltaram os edomitas contra o mando de Judá. Puseram sobre si um rei, pelo que Jorão passou a Azaí e todos os carros com ele. Ele se levantou de noite, feriu os edomitas, estavam ao redor dele, os capitães dos carros, e os povos foi para as tendas. Então começou a vir as guerras para a vida desse rei. Começou ali, já vi os edomitas contra o mandato dele. Ele começou a perder sua reputação. Ele começou já pagando o preço. Porque quando nós, ao invés de nós seguir um legado de fé, de oração, ao invés de nós seguir os caminhos do Senhor, nós fica de olho em quem está do outro lado. Nós fica de olho na família do outro, na casa do outro, no carro do outro, na prosperidade do outro. E quando nós saímos da fila da fé e começa a duvidar, viver os caminhos errados, nós vamos pagar o preço. Então aquelas pessoas que eram unidas ali, que obedeciam a ele, já começou a se rebelar. Já começou a se rebelar contra aquele rei. Então ele já começou a pagar o preço, porque ele achava que se ele tivesse uma aliança com a família de Acabe, se ele seguisse da maneira que o povo de Acabe seguia, que ele ia ter bons resultados. E quantas vezes nós deixamos a presença de Deus
Quantas vezes nós deixamos a casa de Deus, os princípios, os mandamentos, e achamos que nós andar na companhia de alguém errado, que nós vai ter bons frutos. Não teremos bom fruto, mas pagaremos por cada consequência que nós plantarmos aqui na terra. Então nessa noite, dê o seu melhor para Deus. Vamos dar o nosso coração para Deus, agradar o Senhor. Não vamos ficar olhando nem para a direita, nem para a esquerda e nem voltar para trás, mas somente caminhando, olhando para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Para nós ter os frutos, ter os resultados de Deus. Então a Bíblia diz que agora já estava tendo guerra. E ali o povo se rebelou contra aquele rei. O 22. Todavia os Edomitas ficaram revoltados contra o mando de Judá, até o dia de hoje. Então também se revoltou Líbina no mesmo tempo. Nós vemos ali que dois reinos ali que estavam junto com eles começaram a se rebelar contra eles, ficar revoltados. Porque essas são as consequências de más escolha, de alianças erradas. 24. E Jeorão dormiu com seus pais. Foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E a Bíblia diz que agora no lugar dele vem o filho dele, Acasias, seu filho, reina em seu lugar. Versículo 25. O reinado de Acasias. No ano 12 de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar. Reinou um ano em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Atalia, filha de Orim, rei de Israel. E andou no caminho da casa de Acabe. Fez mal aos olhos do Senhor com a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. Então aqui, o pai, que era da família de Josafá, o Jeorão, ao invés dele seguir o legado, ele trocou o legado para seguir a casa de Acabe, que nós sabemos que foi um rei, uma rainha, e no capítulo 9 vai ser destruído ali a rainha Jezabel. Então nós vemos que esse Jorão morreu e não ensinou o filho dele a se arrepender, não ensinou o filho dele a seguir o Deus de Israel, a seguir o Deus de Judá, o Deus de Davi, o Deus de Josafá. E o filho de Jorão começa a fazer as mesmas coisas do pai. Então nós vemos que muitas vezes tem família que vem trazendo as maldições que está nos familiar. O filho vem repetindo a história do pai. Foi neste caso. O pai não ensinou o filho, quando era criança, a ter caráter, a guardar o coração. Nós sabemos que as maus companhias corrompem os bons costumes. A Bíblia diz lá em Provérbio que de tudo nós devemos guardar o nosso coração. E ele não ensinou o filho dele. Então o filho dele viu no pai o espelho errado e repetiu a mesma história. Mas que nessa noite você vem ensinar os teus filhos a servir a Deus. Nós vem ensinar as pessoas a caminhar com Deus, a obedecer os mandamentos do Senhor, para que as pessoas não venham repetir aquela história de destruição, uma história de maldição, onde nós vemos de muitos lares, muita família, muitos que se repetem as maldições dos seus antepassados. E assim foi com esses reis que repetiram uma história de destruição para Jerusalém. A palavra vai dizer que fez mal aos olhos do Senhor.
com a casa de Acabe. Foi influenciado pelo rei que trocou a fé, que foi manipulado pela rainha. Então isso era mal aos olhos de Deus. E deixou a fé pelo poder. E assim Deus também, ele fica triste quando ele vê um homem, uma mulher, um líder, uma jovem, uma criança que troca a fé pelas coisas deste mundo. Nós sabemos que as coisas dessa terra é passageira. E que quando nós morrer, nós não vamos levar nada daqui. O que nós vamos levar é os frutos que nós adquirimos dos resultados das orações, do jejum, do louvor, da presença de Deus. Porque naquele grande dia, o Senhor vai olhar para os nossos frutos, as nossas escolhas. Se eu e você praticar as obras da carne, certamente não terá espaço para nós se nós não arrepender na eternidade. Mas se nós praticar as obras do Espírito, que é paz, amor, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio, contra essas coisas não existe lei. Aleluia! Quando Deus olha para o homem, para uma mulher que faz boas escolhas aqui na terra, o Senhor se alegra com aquele homem e com aquela mulher. Quando Deus olha para um homem e para uma mulher que escolhe o caminho errado, a Bíblia vai dizer que o Senhor entristece com aquela vida. Então nessa noite ainda há tempo de nós alicerçar a nossa vida no reino de Deus. Aleluia! Ainda há tempo de eu e você escolher o caminho da salvação. Oh, aleluia! Ainda há tempo de eu e você nos limpar, nos purificar, de nós sair das influências erradas, das amizades erradas, das coisas erradas. Ainda há tempo, aleluia! Oh, glória a Deus! Porque nós temos uma alma e nós daremos conta da nossa alma. Aleluia! Ouro e prata não paga o valor da tua alma. Dinheiro não paga, amizade errada não paga, influência errada não paga. Mas o que paga é o conserto, é o arrependimento, é o sangue do Cordeiro. E a Bíblia vai dizer no versículo 28: e foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramon de Gileade, a peleja contra Hazael, rei da Síria, e os filhos feriram a Jorão. Então voltou o rei Jorão para curar em Israel da ferida que os filhos lhe fizeram em Ramã. Quando pelejou contra Hazael, rei da Síria, desceu Acazias, filho de Jorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe de Israel, porquanto estava doente. Então aqui no versículo 29, vai dizendo que o rei da Síria fere ao rei Jorão, como Eliseu viu. No capítulo 8 nós vimos que Eliseu, ele chorou quando ele viu que o rei da Síria, que matou o seu próprio rei, queria ali entrar em Israel, ferir o povo de Israel, de Judá. E aconteceu que a profecia se cumpre, porque quando este rei se torna rei, ele vai fazer todas essas maldades com o povo de Jerusalém. Por quê? Porque esse povo aqui se entregou para o pecado. Nós sabemos que quando nós se entrega, acontece as coisas ruins. Quando nós se entrega, o diabo entra. E o diabo, ele não tem dó do homem e da mulher. O diabo, ele vem matar, roubar e destruir. Esses são os projetos e os planos de Satanás. Então, nós vemos que esse rei, ele vai ser ferido pelo rei Hazael da Síria. E nós termina aqui o versículo 16 até o 29. Fica essa lição para nós. Ter cuidado com as nossas alianças. Com quem você faz aliança aqui na terra. Se é uma pessoa que ela vai te influenciar para as coisas espirituais,
ou se é para as coisas da terra. Se é para as coisas da terra, sai fora. Guarda teu coração. Fica também nossas escolhas. Quem é que você está escolhendo na tua vida? Quem é que você está pondo na tua vida? Alguém que te inspira a caminhar na fé? Ou alguém que está te levando para a direita, para a esquerda? Ou quer te levar para trás? Se for, meu irmão, minha irmã, pode ter certeza que você vai colher todas as consequências que você plantou aqui na terra. Então, venhamos ficar com Deus de Josafá, aquele Deus que Josafá construiu um legado, aquele Deus que Josafá orou, aquele Deus que Josafá colocava na frente, e o Senhor não destruiu esse rei por causa de Davi, que era um adorador. Então vamos viver em adoração aqui na terra, vamos viver na fé, não vamos trocar nosso legado, não vamos manchar nosso coração, não vamos manchar nossas vestes para agradar nem A, nem B e nem C. Fica essa palavra. E quarta-feira que vem nós vamos pregar o fim de Jezabel. Vai ter outro que Deus vai ungir para entrar ali para destruir a casa de Acabe. Porque Acabe, ele foi um rei idólatra e ele vai ter um fim na vida dele, um fim de destruição, como todos aqueles reis que olhavam, que seguia, que trocava a fé pela política, pelo poder. Que eu e você não venham trocar nossa fé por nada, mas venhamos manter ela em nome de Jesus. Essa pregação, você que vai assistir ela no nosso canal, dá like lá no nosso canal. Inscreve no nosso canal para ajudar nosso ministério da palavra aqui na terra. Em nome de Jesus, que Deus abençoe os irmãos no nome de Jesus.